Agora, vamos lá, vamos pro sênior. O que um sênior tem que saber? Aí um sênior eu acho que ele já precisa saber mais coisas, ele já precisa ter um conhecimento aí de como faz a automação de teste, tanto mobile quanto web. Então, entender, por exemplo, sobre Cypress, entender sobre Selenium, entender sobre Playwright, talvez, ou até mesmo uma outra ferramenta, entender sobre Appium. Você também vai precisar começar a tocar outros lugares, como um QA sênior. E eu não tô falando pra você esperar ser sênior pra fazer isso. Você pode fazer isso antes, tá? Mas eu acho que é isso que eu espero de um sênior. Por exemplo, se eu converso com um QA sênior, eu vou querer que ele saiba sobre monitoramento de código, monitoramento de teste unitário, como, por exemplo, Sonar Cloud, Code Climate, ou até mesmo Deep Source, que são ferramentas de monitoramento de código, monitoramento de testes unitários, que vai dizer um pouco mais como que está a saúde dos seus testes unitários. Mas, Mene, não é um QA que faz testes unitários. Não é o QA mesmo que faz teste unitário. Porém, é trabalho do QA, né, da pessoa de qualidade ali dentro do time, tomar conta desses números e saber se a cobertura, por exemplo, a cobertura de testes unitários está boa, saber se, por exemplo, se tem duplicações de códigos, code smells, né, que são códigos que podem ter problemas frágeis, né, ou até mesmo ter alguma vulnerabilidade. E essas ferramentas te entregam isso. Isso é muito bom, tá? E tem pouquíssimo que sabe fazer isso e é super simples de implementar isso num projeto. Então é muito legal que vocês entendam isso, né? O Henrique falou aqui, um sênior precisa de gestão de pessoa? Motivo de pergunta, espera-se que um sênior tutore em júniors? Com certeza. Um sênior precisa saber gestão de pessoas? Cara, sim, na minha opinião, sim, ô Henrique. Não tô falando que ele precisa saber liderar a pessoa, mas ele precisa pelo menos ajudar essas pessoas. Então, se o júnior ou o pleno tá precisando de alguma coisa, ou até mesmo outro sênior, faz parte do cargo de um sênior, ir lá e ajudar essas pessoas. Não precisa ser necessariamente um tutor ou um mentor, mas ele precisa sim ajudar essas pessoas a se desbloquearem. Isso também faz parte do trabalho de um sênior. Apesar de que eu não tô falando que todo mundo faz isso, que todo sênior faz isso, ou que todo sênior tem a paciência ou a vontade de fazer esse tipo de coisa. Mas sim, é algo que é muito esperado nas empresas. Se você tem um cargo que é acima do outro, é muito interessante que essa pessoa tome conta, por exemplo, do júnior, do pleno, né? Esteja lá sempre olhando. Por quê? Porque a entrega do projeto é do time. Então, se o sênior tá entregando e o júnior não tá entregando e você pode ajudar ele, né, empacar ele, cara, na minha opinião, é mais do que seu trabalho fazer isso, tá bom? O Henrique falou aqui, ó, pergunto isso porque eu vejo que sênior não é sênior se nunca ajudou um júnior. Vi um meme no LinkedIn. Faz sentido, cara, eu concordo. Eu acho que você tem que sim ter empatia e parar pra falar com o seu júnior ali sobre isso. E agora, vamos lá. Eu falei sobre ferramenta de monitoramento. Essa ferramenta de monitoramento é necessário você aprender, porque você precisa entender como está a qualidade dos testes unitários, tá, gente? Se você não tem essa ferramenta, você vai ficar muito na sombra. Você pode utilizar, claro, eu uso JavaScript lá, a gente está usando Node, tanto para o back quanto front, a gente usa Jest para fazer automação de testes unitários, e lá eu consigo ver os números, perfeito. Só que dependendo da empresa que você trabalha, principalmente considerando que você é sênior, é capaz que você tenha mais de um time que você está tomando conta, é muito importante que você pegue ali essa ferramenta, né, tipo, de monitoramento de código para saber o que está acontecendo. Você não vai ficar tendo tempo aí para tomar conta de um repositório assim e ficar olhando a cobertura dele manualmente. Além disso, é uma ferramenta e ela precisa ser usada, né? É muito bom poder utilizar esse tipo de ferramenta, justamente que ele vai tirar um peso das suas costas de ter que ficar coletando informações relacionando a cobertura. E não só isso, você pode utilizar essas ferramentas de monitoramento para também na sua CI. Para quê, por exemplo? Então, se os testes unitários, né, se depois de entrarem no monitoramento daquela PR, os testes unitários, eles não tiverem uma cobertura de 98% das coisas novas que entraram, por exemplo, tá? Estou chutando um número não nada específico, é só para fazer exemplo mesmo. Então, se não tivesse valor, a PR, né, então esse código não vai poder ir para produção, não vai poder ir direto pro sistema. Então, isso vai garantir a qualidade do seu projeto. Tá bom? Isso é muito bom, tá bom? E é muito fácil de aprender. Você consegue aprender uma ferramenta de monitoramento em 1 horinha. 2 horinhas você aprende como que utiliza. Você sabe que você consegue utilizar com a maioria das ferramentas. Às vezes tem uma linguagem ou outra que às vezes ela não se complementa, mas eu te garanto que a maioria das coisas, a maioria das tecnologias, das ferramentas que eu mencionei, né? Deep Source, Sonar Cube, Sonar Cloud, tanto faz, ou Code Climate, a maioria das ferramentas, das tecnologias, elas funcionam. Óbvio, se eu não me engano, dessas todas, eu acho que Code Climate deve ser a mais barata,
Mas é basicamente isso. E não só isso, coisas que um QA ele tem que aprender, não só de ferramenta, mas agora de tecnologia falando. Eu acho que um QA sênior ele tem sim, por exemplo, que aprender como desenvolver uma API, como desenvolver um front-end, justamente não porque você vai ficar codando, você não vai ficar codando, tá, galera? Você como QA, você não vai ficar codando um front-end, você não tá ali para desenvolver um sistema, você tá ali para testar o sistema e garantir a qualidade dele e do time também. Então, só que por que eu falo que você tem que aprender a desenvolver um front-end, um back-end, uma API? Porque, cara, como que você vai discutir sobre isso com os seus desenvolvedores? Como que você vai discutir sobre isso num refinamento de uma task se você não entende como que é desenvolvido? Então, desenvolver isso é de extrema importância para você se tornar um QA sênior. Então, aprender, sei lá, cara, aprende pelo menos, por exemplo, eu vou aprender automação, desenvolver Node.js e Express, tá? Que é super simples, que é super básico, e vou aprender a fazer ali um front-end com JavaScript, CSS, HTML, e depois eu aprendo ali uma ferramenta, tipo um React, ou eu aprendo um Vue.js, ou eu vou aprender, sei lá, Angular, que eu acho que não é bem a melhor opção, na minha opinião, para você aprender de início, mas eu acho que, por exemplo, aprender um Reactzinho ali, faz um projetinho, faz 2 projetos, entende como funciona, entende como componentização funciona ali dentro do projeto. Cara, isso te ajuda demais, tá bom? Demais mesmo. E não só isso. Depois eu acho sim que um QA ele tem que entender também como funciona a infraestrutura de um projeto, entender uma AWS, entender um Azure, não precisa entender todos, tá? Só um deles tá ótimo. E já, por exemplo, saber criar um EC2, um S3 bonitinho lá para você colocar um sistema, para fazer ele rodar. Cara, tudo isso é legal de você aprender, porque você vai precisar entrar em discussões com o seu desenvolvedor, você vai precisar entrar em discussões com o seu time, para poder definir processos, para poder definir tecnologias, para poder definir soluções de software, tá bom? Então é por isso que é tão importante você entender dessas coisas. Você precisa ser um wise do desenvolvimento, né? E eu tô falando aqui um QA sênior, tá? Um QA júnior é legal que ele aprenda isso, um QA pleno é muito bom que ele aprenda isso, mas um QA sênior é necessário que ele saiba aí desenvolver uma API, que ele saiba desenvolver aí um front-end, tá bom? E saiba integrar essas coisas, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos aí como que eu vejo hoje o mercado e o que eu acho que ele espera de você, tá bom?